Hebreus 11, 12 e 13. Vamos lá, Hebreus 11, 12 e 13. Povo de Deus! E aí, quero ver quem vai levantar sabadão, hein? Sábado, tá todo mundo dormindo, hein? Quem vai vir para a leitura hoje? Só os brabos que vem pro sábado meditar na palavra. Vamos lá. Mas vai ficar salvo aí para quem só consegue entrar mais tarde. Mas quem entrar já vai compartilhando a palavra de Deus para chegar aos corações, tá bom? Chegar às vidas, porque todo dia é dia de ler Bíblia, todo dia é dia de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Já já tem teologia, a gente vai ministrar aula hoje, teologia do casamento, escola de oração. Hoje é um sabadão aí para a gente vencer. Eu te convido a orar nesse momento e repetir essas palavras comigo assim, ó. Ó Deus Todo-Poderoso, em Tua presença eu me encontro para declarar que não há outro Deus além de Ti, que só Tu és o Senhor, o Deus da minha vida, o Senhor que me sustenta, e eu Te apresento, ó Deus, este dia, já Te agradecendo por ter levantado. E hoje, Pai, nesse sábado, 14 de dezembro, eu vou vencer, porque Tu estás comigo, e nenhum mal me alcançará, nenhuma praga, nenhuma peste me atingirá. A minha vida está blindada e guardada no Senhor. A minha casa e a minha família está em Tuas mãos. Respira fundo agora, ó. Puxa o ar, ó. Digo obrigado, Jesus. Amém. Repetiram aí as palavras? Então vamos lá. Hebreus 11, 12 e 13. Hebreus 11 é muito conhecido, que fala sobre a fé. Cadê a sua garrafa? Tá aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Que privilégio! Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga assim, repita comigo. Eu me aproximo de Deus com confiança nele, pois eu creio nele. Diga assim, eu creio que Deus é poderoso. Diga assim, eu creio que Deus existe e que Ele está me galardoando, porque eu estou buscando. Amém? Você está confessando a palavra. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Diga assim: eu tenho por fiel o meu Deus, que me fez promessas, e eu estou debaixo dessas promessas, e essas promessas vão se cumprir na minha vida. Eu tenho por fiel o Senhor Deus que me prometeu e vai cumprir. Glória a Deus. Amém? A paz, querido. Hebreus 11, versículo 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu. Está falando de Abraão, né? E como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Repita comigo: eu tenho uma pátria, que não é aqui. Apesar de morar aqui nesta terra, eu tenho uma pátria, e essa pátria é celestial. E eu irei para lá, retornarei para lá, eu e minha casa, eu e minha família, e muitas pessoas que estão à minha volta, eu serei um instrumento de Deus para alcançá-los, para que eles também possam retornar a essa pátria celestial, morada de Deus. Amém? Vamos lá, 17, Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi,
de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga um exército de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses tendo tido testemunho pela fé, e não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fosse aperfeiçoado. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Repita comigo assim, ó. Estou confessando a palavra aqui com vocês, tá? Então, assim, diga assim, ó. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós estamos, nesse momento, assumindo um compromisso de deixar todo o embaraço, de deixar todo o pecado e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Diga, eu estou correndo, eu assumo essa corrida, a corrida que o Senhor me permite e me chamou, e eu vou correr com paciência, sem olhar para trás, porque o meu mestre suportou afrontas, suportou açoites por mim, suportou a cruz por mim, e eu não vou decepcioná-lo. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer a diferença, eu vou caminhar em frente, não vou retroceder, muito menos vou parar. Eu estou cercado de muitas testemunhas, uma nuvem de testemunhas, e eu deixo tudo que me atrapalha, todo embaraço, e mantenho-me na corrida e não vou retroceder até a hora que o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém? Quem repetiu aí, escreve amém. Vamos lá. Tudo na paz, povo de Deus. Glória a Deus. O pessoal está até escrevendo aí. Parabéns, hein? Olha, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis, muito bom, hein? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Estamos em Hebreus 12:5. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles foram repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos, participantes, sois então bastardos, não filhos.
além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, nossos pais, como bem lhes parecia, mas este, o Senhor Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga assim comigo: toda raiz de amargura, tudo aquilo que me atrapalha, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, todo sentimento ruim que quer brotar dentro de mim, que quer brotar na minha mente, eu rejeito agora, eu anulo agora nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de quem quer que seja, palavras de amargura, raiz de amargura, não vai brotar em mim. Não tem como prosperar em mim nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de mágoa, de ódio, de tristeza do passado vai sair da minha boca. Eu só falarei palavras de vida, eu só falarei palavras que edificam. Toda palavra negativa, palavra frívola, raiz de amargura, não brotará da minha voz, da minha língua, da minha boca, nem da minha mente. E não contaminarei ninguém, e não serei contaminado por ninguém. Em nome de Jesus. Amém? Quem falou aí, dá um amém aí, gente. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Deus abençoe, amados. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Deus abençoe, o povo está firme hoje, hein? Sabadão, pensei que o pessoal vai estar dormindo, o povo já está ligado aí, que bênção. Deus abençoe. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiu, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comovereis não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Paz. Capítulo 13, Hebreus 13. Vamos lá. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedar um anjo, lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor. Isso aqui dá para... O capítulo 13 dá para confessar todinho, hein? Vai ficar de tarefa de casa aí. Você vai pegar o capítulo 13 e você vai repetir confessando, tá? Vou dizer como é que você vai fazer. Você pega o 13 aqui, ó. Você vai repetir assim, ó. Eu permaneço em amor, em caridade com os meus irmãos. Eu terei mais amor aos meus irmãos. Não esquecerei da hospitalidade. Receberei pessoas em minha casa, pessoas de Deus. Cuidarei daqueles que estão presos. Presos, o objetivo aqui desses presos é presos que estão algemados, não só fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas estão presas ao nosso lado? Lembra deles, você vai orar por eles, vai dar uma palavra, então você vai confessar, eu ajudarei os que estão presos, eu soltarei os que estão presos nas garras do mal. O meu matrimônio, o meu quarto, a minha cama, o meu leito não tem mácula, não tem sujeira, não tem impureza. O meu leito não tem adultério, o meu leito não tem prostituição. Os meus hábitos não são hábitos de avarento. Eu já estou confessando aqui, tá? Não vai ficar nem para casa, vamos lá. Vai repetindo aí. Não sou avarento, eu sou generoso, eu sou mão aberta. Eu me contento com o que eu tenho. Não tenho inveja do que os outros têm. Eu estou contente com o que eu tenho. O Senhor é o meu ajudador. Repita aí. O Senhor é o meu ajudador. Deus é quem me ajuda. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de homem algum. O Senhor é comigo. Eu lembro dos meus pastores. Eu não esqueço dos meus pastores, daqueles que ministram sobre mim. Eu oro pelos meus pastores. Glória a Deus. Eu imito a fé dos meus pastores. Confessa aí. Eu imito a fé dos meus pastores. A maneira deles viverem. Jesus Cristo não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aí continua aqui a leitura. Não vos deixes levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação,
porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier, depressa vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Que bênção, hein? Que bênção. Palavra abençoada. Amanhã, quero ver quem vai estar aí. 6 da manhã, domingão, e estamos aí caminhando para o final do ano e vencendo, né? Você está aí colocando sua vida cada vez mais no altar, mais em ordem. Deus é contigo. Sabadão pela frente é para você vencer. Espero o pessoal da teologia já para as aulas, 8 horas da manhã. Tá? 2 tempos comigo, aula bônus. Tá maravilhosa essa aula bônus, que é a aula fora do conteúdo. É fora da apostila, mas com tema. Então eu separei algo tremendo aqui para falar sobre escola de oração e algo tremendo para falar sobre a teologia do casamento. Depois vem o professor Nassif e dá sequência até 12h10. E é só o começo de um sábado lindo que Deus nos está permitindo levantar e vencer. E aí? Vamos para a teologia hoje? Queridos, amanhã, 8 horas, obreiros comigo em oração, dentro da igreja, tá? Meia hora ali de busca de comunhão entre nós e os plantonistas da semana, tá bom? 8h30, um café maravilhoso que a gente participa, o Café com Deus. E 9 horas, um assunto lá que a gente vai tratar, escola bíblica dominical, os adultos com os adultos, jovens com jovens, crianças com crianças, e à noite o melhor culto, né? Que cada um vai prestar a Deus às 18h30. E a semana está aí começando amanhã, e vamos caminhando, vamos vencendo. O melhor de Deus está por vir, tá bom? Você tem um dia todo pela frente, cuide da sua saúde, cuide do seu emocional, do espiritual você já está cuidando, tá? Cuide do seu financeiro, cuide das pessoas que estão à sua volta, cuide das pessoas que você ama, diga que você ama, não perca a oportunidade. Aproveite para falar para sua esposa que você a ama, para o seu marido que você o ama. Abraça seu filho, dê um abraço de 30 segundos, abraça eles assim, fica assim, ó, abraçado com eles, 30 segundos, com as pessoas que você ama, tá bom? Todo dia tem que fazer isso aí, isso é importante demais. Isso aí cria um vínculo, afetividade, validação, intimidade, interação, relacionamento, isso é muito bom, tá bom? E vamos lá, vou ficar por aqui, se eu continuar falando a gente fala até amanhã, porque é muito conteúdo bom, e aí vocês ficam com papel e caneta anotando. Amanhã a gente volta aqui para confessar mais a palavra de Deus e vamos vencer ou vencer. E o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe. Paz. Ó, cadê sua garrafinha, hein? Vou fechar bebendo água aqui. Vamos lá, só o começo do dia. Dia de vitória hoje, prepare.